Naquela manhã, o Rio de Janeiro brilhava de forma ofuscante. A luz do sol da praia de Ipanema atravessava as amplas janelas do 302º andar, refletindo sobre a mesa de nogueira polida. Na sala espaçosa com paredes adornadas por arte moderna e uma estante de vinhos importados, Lucas Carvalho, CEO do conglomerado Carvalho Group, estava sentado atrás de sua mesa preta brilhante, segurando uma pequena xícara de expresso. À sua frente, Camila Ribeiro, a secretária de 27 anos oriunda da periferia de Niterói, anotava os tópicos de trabalho do dia. O cabelo preso de forma simples, roupa social discreta, olhos grandes e brilhantes, mas atentos. Lucas pousou a xícara, o olhar afiado como uma lâmina cortando o silêncio. Tenho uma proposta. Camila levantou os olhos, franzindo levemente a testa. De trabalho? Não. De casamento. Disse Lucas num tom tão controlado que era impossível saber se estava brincando ou falando sério. Camila piscou procurando um traço de sorriso nos lábios dele, mas seu rosto permanecia absolutamente sério. Você está dizendo que quer se casar comigo? Sim. Dentro de 2 anos. Tudo será detalhado em contrato. Depois encerramos. Sem dar tempo para ela reagir, Lucas continuou. Meu pai deixou uma condição para a herança. Devo me casar e manter uma imagem de família estável perante o público. Em troca, você receberá uma quantia suficiente para mudar completamente a vida da sua família. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Camila soltou um sorriso breve e irônico. Você sabe muito bem de onde eu venho. Não é? Eu sei. Lucas recostou-se na cadeira, o olhar fixo nela. E é justamente por isso que acredito que você é forte o bastante para assumir esse papel. Camila olhou para a paisagem distante da praia de Ipanema, onde ondas brancas quebravam continuamente sobre a areia dourada. Uma parte dela queria levantar-se e sair, mas outra pensava nas contas do hospital da mãe, nas mensalidades da faculdade do irmão e nas dívidas acumuladas da família. Ela respirou fundo, então encarou Lucas. Se eu aceitar, será uma negociação justa. Também tenho condições. O olhar de Lucas se estreitou num sorriso sutil, não o de um homem apaixonado, mas o de alguém que acabara de encontrar um parceiro à altura para um jogo perigoso. No dia seguinte, Camila foi chamada para uma sala de reuniões privada. No 3º andar, um espaço fechado com paredes de vidro voltadas para a Baía de Guanabara, onde pequenos veleiros brancos deslizavam sobre a água azul escura. Sobre a mesa, havia um contrato de casamento já preparado por Lucas Carvalho, encadernado em couro preto, com clipes dourados reluzentes. Lucas abriu o documento à voz grave e constante. O casamento durará exatamente 24 meses. Você me acompanhará em eventos da empresa, conferências internacionais, jantares beneficentes e no carnaval. Tudo será monitorado pela imprensa, portanto não pode haver qualquer deslize. Camila não o interrompeu, mas seus olhos brilhavam com a lucidez de quem sabia que estava diante de um grande tabuleiro. Eu aceito, mas tenho condições. Lucas arqueou a sobrancelha. Diga. Ela listou ponto por ponto com clareza e sem hesitação. Adiantamento de metade do valor para quitar a dívida do hospital da mãe. Pagamento da faculdade do irmão por 3 anos. Apoio financeiro para o tratamento dentário da irmã e uma bolsa de estudos de idiomas. Um valor separado para investir no negócio que ela quisesse depois que o contrato terminasse. Lucas recostou-se na cadeira sem desviar os olhos dela. Você não é nada barata, assim como você, respondeu Camila com um leve arqueamento nos cantos dos lábios. Ele tamborilou os dedos na mesa. Algumas vezes depois, assentiu. Tudo será incluído no contrato. Mas em troca, Camila, preciso que você se dedique totalmente a esse papel. Não apenas para as câmeras, quero que todos acreditem que estamos realmente apaixonados. Ela sorriu de leve, o olhar calmo, mas com um toque de provocação. Eu consigo fazer isso, mas lembre-se, eu não vendo meu coração.
Lucas ficou em silêncio por um momento, fechou o documento e estendeu a mão. Então, vamos começar este jogo. A mão dele era forte, quente e cheia de controle. A dela pequena, mas com um aperto firme como uma promessa silenciosa de que não perderia essa partida. Nas 3 semanas seguintes, a vida de Camila Ribeiro virou de cabeça para baixo. Todos os dias após o expediente, ela não voltava mais para o pequeno apartamento em Niterói, mas sim seguia direto para a mansão à beira-mar de Lucas no bairro de Joá, onde a brisa carregava o cheiro de sal e os coqueiros projetavam sombras sobre o caminho de pedras brancas. Foi ali que ela conheceu Teresa Albuquerque, a famosa especialista em imagem da alta sociedade brasileira. Teresa não perdeu tempo com cumprimentos formais e começou imediatamente a lapidar Camila da cabeça aos pés. Primeiro, postura ao andar. Você não vai mais caminhar como se estivesse correndo para pegar o ônibus, disse Teresa firme, equilibrando um livro fino sobre a cabeça de Camila, para que ela treinasse o equilíbrio. Segundo, forma de sentar. Joelhos juntos, pés levemente inclinados, pescoço ereto. Cada movimento precisa dizer: eu pertenço a este lugar. Camila aprendeu a cumprimentar com um aperto de mão firme, mas não rude, a manter contato visual na medida exata para transmitir confiança, e a sorrir com calor, na dose certa e autoridade suficiente, o que Teresa chamava de sorriso de poder. À noite, Lucas às vezes ficava parado no topo da escada do segundo andar, observando em silêncio. Via Camila de vestido de seda, taça de vinho na mão, treinando conversas sobre bossa nova, futebol da Série A ou mercado imobiliário, com uma segurança que ele não esperava tão cedo. Numa dessas noites, Teresa pediu que Lucas participasse de um teste de etiqueta à mesa de jantar. Lucas vai interpretar um investidor japonês difícil de agradar. Sua missão é mantê-lo à mesa por mais 20 minutos, explicou Teresa. Camila entrou com um sorriso sereno, começando com uma saudação em japonês que havia aprendido naquela mesma tarde. A conversa fluiu tão bem que o convidado não apenas ficou mais tempo, como também riu. Lucas teve que admitir, ela estava mudando mais rápido do que ele imaginava. Quando o treino terminou, Teresa puxou Lucas para um canto. Essa moça não está apenas aprendendo a representar, ela está aprendendo a viver de fato no seu mundo. Lucas não respondeu, mas em seu olhar havia algo que já não era puramente cálculo contratual. Na noite de sexta-feira, os lustres de cristal no saguão do Belmont Copacabana Palace refletiam no piso de mármore como se fossem a superfície calma de um lago. Era o baile anual do setor financeiro e imobiliário do Brasil, onde cada palavra e cada olhar podiam valer milhões de dólares. Camila Ribeiro desceu a grande escadaria, vestindo um vestido de gala verde esmeralda, justo com uma cauda no comprimento ideal, o cabelo preso num coque baixo que deixava à mostra a linha delicada do pescoço. A luz dourada a acompanhava a cada passo, fazendo as conversas ao redor desacelerarem. Lucas, em um smoking preto impecavelmente cortado, avançou até ela e segurou levemente sua mão. Pronta, sussurrou ele. Nasci para passar por esses joguinhos. Respondeu ela meio em tom de brincadeira, mas com os olhos percorrendo todo o salão, como quem analisa um tabuleiro. Em menos de uma hora, Camila já havia conversado em inglês com um grupo de investidores americanos, discutido turismo sustentável com uma empresária europeia e de repente trocado para o coreano ao encontrar o CEO de um conglomerado imobiliário de Seul, um homem conhecido por raramente sorrir. Poucos minutos depois, ele estava rindo de um comentário espirituoso dela. De longe, taça de vinho na mão, Lucas mantinha o olhar fixo em Camila. Ele sempre pensou que aquilo seria apenas um papel que ela aprenderia a desempenhar. Mas naquela noite, em meio ao brilho e ao luxo, Camila não estava apenas atuando, ela dominava o palco. Quando uma bossa nova começou a tocar, Lucas a convidou para dançar. Tenho que admitir, você está melhor do que eu esperava, disse ele colocando a mão na cintura dela. E eu tenho que admitir que você conduz melhor do que eu imaginava. Ela respondeu, com um leve sorriso
os olhos brilhando sob a luz. Eles giraram sob a iluminação dourada, e naquele momento mesmo, sabendo que estavam em um contrato, ambos sentiram algo que ultrapassava os cálculos iniciais, algo muito mais perigoso. Na manhã de segunda-feira, a prefeitura de Botafogo estava movimentada com pessoas entrando e saindo. Nos degraus de pedra cinza, Lucas Carvalho e Camila Ribeiro desceram de uma Mercedes preta, acompanhados pelo assistente pessoal e pelo advogado de Lucas. Lá dentro, a sala de assinatura era simples, mas organizada. Uma grande mesa de madeira, alguns vasos de plantas e um tabelião idoso com os óculos escorregando pelo nariz. Ele releu as cláusulas do casamento, a voz constante de vez em quando, levantando os olhos como para se certificar de que eles entendiam exatamente o que estavam fazendo. Camila pegou a caneta e assinou seu nome com letra redonda e decidida. Lucas assinou logo em seguida, a caneta deslizando rápida e firmemente, como quando ele fechava contratos de bilhões de reais. Troquem as alianças, disse o tabelião com um leve sorriso. Lucas pegou de uma caixa de veludo um par de alianças simples de ouro branco sem pedras, mas que brilhavam sob a luz. Ele colocou a aliança no dedo de Camila, seus dedos roçando a pele dela por um instante mais longo do que o necessário. Ela fez o mesmo, e quando as mãos se tocaram, os olhares também se encontraram apenas por um segundo, mas o suficiente para que ambos percebessem que a respiração havia desacelerado. Agora, para concluir, por favor, troquem um beijo, disse o tabelião. Eles se inclinaram. A intenção inicial era apenas encostar os lábios de leve para cumprir o protocolo, mas o beijo durou alguns segundos a mais o bastante para Lucas sentir a fragrância suave do cabelo dela e para Camila perceber o calor familiar nos lábios dele. Quando se afastaram, houve um breve momento de desconforto, mas ninguém disse nada. Ao sair do prédio, Lucas falou baixo: "Agora você é oficialmente minha esposa." Camila respondeu tentando manter o tom neutro: "Apenas no papel, Lucas." Mas no fundo ela sabia que aquela frase não era totalmente verdadeira. Na tarde de sábado, Lucas dirigia o SUV preto, atravessando a ponte Rio-Niterói, deixando para trás o centro glamuroso, em direção ao subúrbio, onde a família de Camila vivia. Ruas estreitas, paredes das casas marcadas pela tinta, gasta-crianças jogando bola no meio da rua, o som de samba vindo de um bar na esquina. A casa da família de Camila era simples, mas bem cuidada. Sua mãe, Dona Rosa, os recebeu com um abraço caloroso e um sorriso gentil. O aroma da feijoada borbulhando no fogão se espalhava pelo pequeno ambiente. "Seja bem-vindo, Lucas. Fique à vontade como se estivesse em casa", disse ela, mas seu olhar ainda avaliava discretamente o rapaz, de cima a baixo. Mateus, irmão de Camila, 21 anos, olhou para Lucas com desconfiança. "Você está aqui porque ama minha irmã? Ou por algum outro motivo?" Lucas respondeu direto, a voz grave e firme. "Estou aqui porque sua irmã é minha esposa, e vou protegê-la." O clima suavizou quando Lucas se ofereceu para ajudar Dona Rosa na cozinha, provando o tempero da feijoada. Ele também aprendeu a fazer churrasco no quintal, girando os espetos de carne, enquanto conversava sobre futebol com Mateus, o que arrancou do rapaz a primeira risada daquela tarde. Durante o jantar em família, Dona Rosa disse de repente: "Camila, vivi tempo suficiente para perceber quando alguém está apenas fazendo um papel. Mas hoje, vejo vocês dois se olhando de um jeito diferente." Camila hesitou por um instante enquanto Lucas apenas sorriu e serviu mais água para a mãe dela, sem confirmar nem negar. Na volta, cruzando novamente a ponte, Lucas dirigia em silêncio. A brisa do mar entrava pela janela trazendo o cheiro salgado. Camila falou baixinho: "Obrigada por realmente se esforçar hoje." Lucas manteve os olhos na estrada. "Eu não me esforcei. Apenas fiz o que um marido deve fazer." Aquela frase fez Camila se virar para ele e pela primeira vez se perguntar se aquele contrato ainda significava alguma coisa quando a linha que o delimitava estava ficando tão difusa.
Desde a visita a Niterói, o clima entre Lucas e Camila, no penthouse de frente para o mar em Leblon, havia mudado completamente. No início, ainda mantinham a distância de duas pessoas, que dividiam o mesmo espaço apenas por causa de um contrato. Mas aos poucos, essa distância foi sendo preenchida por novos hábitos. Todas as noites após o trabalho, Lucas se juntava a Camila na cozinha. Ele picava a cebola, ela temperava, e juntos preparavam moqueca, um ensopado de peixe com leite de coco típico da Bahia. Enquanto esperavam a comida ficar pronta, sentavam-se na varanda, ouvindo o som das ondas e observando as luzes douradas se espalhando pela areia de Leblon. Numa outra noite, Lucas apareceu com um prato de brigadeiros de uma confeitaria famosa. Eles comeram enquanto assistiam Orfeu Negro na TV. Quando chegou o final triste do filme, Camila perguntou baixinho: "Se essa história nunca terminasse, você teria medo?" Lucas ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Sim, porque se dermos mais um passo, tudo pode se tornar complicado." Ela inclinou a cabeça, o olhar brilhando sob a luz amarela. E se isso nunca terminasse? A pergunta pairou no ar. Lucas não respondeu, mas também não desviou os olhos dela. Ambos sabiam que, mesmo sem palavras, a linha do contrato estava cada vez mais borrada e que, uma vez ultrapassada, não haveria como voltar atrás. Naquela noite, quando Camila fechou a porta do quarto, suas mãos ainda tremiam levemente. Ela sabia que estava se aproximando de algo que não constava em cláusula alguma. Na manhã de segunda-feira, a sala de reuniões do 305º andar do Carvalho Group estava lotada com os membros do Conselho de Administração. No telão, manchetes sensacionalistas exibiam secretária do CEO envolvida em vazamento de documentos do projeto do Resort Bahia, acompanhadas de uma foto de Camila saindo de um café com um parceiro que a mídia chamava de fonte anônima. Os olhares dos membros do conselho se voltaram para ela, cheios de desconfiança e julgamento. O presidente do conselho, com voz gelada, disse: "Lucas, precisamos de uma explicação. A imagem da empresa está sendo seriamente prejudicada." Camila estava prestes a falar, mas Lucas colocou a mão em seu ombro com um olhar que dizia: "Deixa comigo." No entanto, ela se levantou, o olhar firme. "Não deixe que eu fale." A sala ficou em silêncio, enquanto Camila encarava diretamente os conselheiros. "Os senhores podem pensar que estou aqui pelo dinheiro, pelo contrato. Mas a verdade é que eu amo o Lucas, e não vou permitir que ninguém insulte o homem que eu amo." O ambiente congelou. Antes que alguém pudesse reagir, Lucas se levantou, segurou a mão dela e a beijou. Não era mais um beijo de fachada, mas sim profundo e intenso, como uma declaração ao mundo de que ela era a sua escolha. Alguns membros do conselho desviaram o olhar. Outros permaneceram em silêncio, observando. O presidente fez um leve aceno de cabeça. "Se é assim, esperamos que provem isso com ações, não apenas palavras." Ao saírem da sala, com a porta fechando atrás deles, Camila ainda sentia as batidas fortes do coração de Lucas através da mão que ele segurava. "Sabe," ela disse baixinho, "eu não tinha planejado dizer aquilo." Lucas sorriu, inclinando-se até perto de seu ouvido. "Ótimo, porque eu também não tinha planejado aquele beijo." A porta do escritório de Lucas se fechou, deixando do lado de fora os murmúrios dos funcionários após o beijo bombástico na sala de reuniões. Lá dentro, Camila estava encostada na janela de vidro, olhando para a praia de Copacabana, tingida pelo dourado do entardecer, as ondas prateadas quebrando uma após a outra na areia. Lucas tirou a gravata, colocou-a sobre a mesa e caminhou lentamente até ela. "Você sabe que acabou de quebrar todas as regras do contrato." "Não sabe", disse ele. A voz grave, mas sem frieza. Camila se virou, o olhar firme. "Se eu tiver que escolher entre o contrato e a verdade, escolho a verdade." Lucas parou bem diante dela, os olhos profundos e determinados. "Quando você disse, 'Eu te amo,' foi para nos proteger ou
Foi real. Foi real. Eu te amo, Lucas. Não é pelo dinheiro nem pela herança do seu pai. É por você, pela pessoa que você é. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu de leve, um sorriso raro sem defesas. Eu também. Não sei quando começou. Pode ter sido quando você comeu feijoada com a sua mãe em Niterói, ou quando conversou com aquele CEO coreano no Copacabana Palace. Ou, talvez desde o dia em que entrou no meu escritório com aquela pasta nas mãos. Lucas estendeu a mão segurando a dela. Eu não quero mais fingir. Vamos rasgar o contrato. Camila engoliu seco. E depois? E depois nos casamos de verdade. Não por herança nem por imagem. Apenas porque quero você como minha esposa. Para sempre. A luz do pôr do sol tingia os cabelos de Camila de um tom dourado mel. Ela sorriu, os olhos marejados. Sim. Eu aceito. Lucas a puxou para seus braços e a beijou novamente, dessa vez devagar, profundo e seguro, como uma nova promessa não mais escrita no papel, mas assinada com o coração. Naquela tarde, o Belmont de Copacabana Palace brilhava como uma joia na orla do rio. A luz dourada do fim de dia tingia de âmbar as cortinas brancas que balançavam suavemente, com a brisa do mar misturando-se ao som calmo das ondas. O salão principal estava decorado com orquídeas brancas e jasmins, seu perfume suave preenchendo todo o espaço. Os convidados eram empresários, artistas, amigos íntimos e familiares de ambos, todos vestidos de forma impecável. No quarto da noiva, Camila Ribeiro, agora prestes a se tornar oficialmente Senhora Carvalho, estava diante do espelho. O vestido de renda delicada moldava suas curvas, o véu longo caía levemente sobre os ombros. Sua mãe, Dona Rosa, ajeitou o véu e sussurrou: "Você fez a escolha certa, filha. Isso é por amor, não por cláusula nenhuma." Do outro lado, Lucas, em um smoking preto impecável, passava entre as fileiras de cadeiras, cumprimentando cada convidado. Teresa Albuquerque sorriu para ele. "Desta vez não sou mais sua treinadora de imagem. Sou apenas testemunha do amor de vocês." Quando Camila entrou no corredor, a luz suavizou. Lucas ficou imóvel, acompanhando cada passo dela. Naquele instante, todas as imagens de contrato, cláusulas e cálculos desapareceram. Restava apenas a mulher com quem ele queria passar o resto da vida. O padre perguntou: "Lucas, você aceita Camila amá-la e respeitá-la por toda a vida?" "Sim, para sempre." "Camila, você aceita Lucas, amá-lo e respeitá-lo por toda a vida?" "Sim, com todo o meu coração." O som de confete estourando preencheu o ar quando eles trocaram um beijo, desta vez sem protocolo, mas como o selo de uma promessa eterna. A festa que se seguiu foi um verdadeiro festival brasileiro: feijoada, churrasco suculento, caipirinhas geladas e samba animado até altas horas. Amigos e familiares dançaram e celebraram juntos. 2 anos depois, no penthouse, com vista para o mar de Leblon, Camila embalava o filho pequeno enquanto Lucas ao lado brincava. "Acho que devíamos assinar um novo contrato de família. Cláusulas: amor incondicional, felicidade para a vida toda e nunca dormir 8 horas seguidas." Camila riu. "Sim, eu aceito." De um contrato frio entre um CEO e uma secretária comum, eles escreveram uma história de amor completa, provando que às vezes o destino começa com um acordo, mas termina com uma promessa que nunca se apaga.